de mim. E já começamos tatuando! Prepara tudo que é Rony Brechão e César Considerado. Hoje aqui no Festão da GDN. É o pop, é o pop! Sozinhos. Em uma só emoção é o Mega Pop. E a sua poderosa águia. Hoje estamos aqui em Tatuaia, no Festão da equipe GDN, César.